escape de SB2, que aí eu vou fazer 2 disclaimers aí, quem quiser fugir. Dado isso. Eu vou ser, não tem muito exercício prático para fazer. Então, o que eu vou fazer é revisar a teoria, tentar consolidar o bagulho. Os exercícios que eu vou tentar fazer no final, vamos trocar uma ideia sobre quais exercícios vocês acham que vai revisar, mas eu vou revisar os exercícios que vocês fizeram em aula, porque não tinha muita matéria, o conteúdo é novo, mudou pra caralho o formato que era dos anos passados, então eu não consegui caçar um exercício para ter uma resolução bonitinha que não fosse assistir em aula. Os que tinham fazia sentido, o Antônio adaptou para esse ano e resolveu em aula mesmo. E não fazia sentido resolver a versão dos anos passados, que usava um processador um pouco diferente, ao invés de resolver aquilo que adaptou para esse ano. Vamos lá. Qual vai ser o conteúdo aqui? Primeiro eu vou revisar um pouco a arquitetura do LEG V8, que é o processador geral que vocês aprenderam quando vocês estavam aprendendo o que é uma arquitetura de processador. Já caiu isso na P2, não deve cair tão profundamente na P3. Eu acho, por exemplo, que não vai ter alguma coisa de tipo. Estou chutando aqui, tá? Não tenho informação nenhuma, mas não chutaria que cai alguma coisa de um programa em assembly muito complexo. O que eu acho que vai mesmo é as outras partes. Essa é só para revisar, para a gente relembrar um pouco da onde a gente está partindo. Aí o que vai cair mais provavelmente é a outra parte, que é a estrutura de fato do PolyLeg V8, que é uma versão simplificada do LEG V8, tanto monociclo quanto multiciclo. Aí a parte mais engraçada de preparar essa aula é que se separarem bem o conteúdo é um bagulho só, que é a estrutura do PolyLeg V8. Em dois, né? Monociclo e multiciclo. Então assim, o que fizeram em aula, pelo que eu entendi, é ir detalhe por detalhe contando aquela estrutura. Eu definitivamente não vou conseguir fazer isso a tempo aqui em um tempo razoável. O que eu vou fazer provavelmente, eu vou pular para a estrutura, eu vou pegar alguns pedaços dela para tentar consolidar mais ou menos como está funcionando as coisas ali, dar uma noção intuitiva mais geral do que está acontecendo naquele trambolho, e aí depois a gente vai trocar uma ideia de ou pegar alguns slides que ele deu em aula ou alguns exercícios que ele resolveu em aula para a gente rever, discutir, se alguém tiver alguma dúvida também me falar. Vamos lá então, primeiro a parte de revisão, a arquitetura do próprio LEG V8. Lembrando que é um processador. O processador é uma máquina que vai pegar instruções de uma memória e executar elas. Ele tem registradores próprios, que ele vai gravar dados. Ele pode gravar dados para essa memória também, além de gravar para os registradores. E ele consegue ler essa memória e ele vai ler essa memória normalmente em sequência para ler as instruções que estão ali e executar algum algoritmo determinado. A gente trabalha nessa matéria só com processadores de tipo QISC, são os que têm instruções mais simples, ou seja, os programas deles ficam mais completos. Eles viram que os programas em assembly normalmente é muito complicado de escrever um programa em assembly, porque as instruções em si elas são bem simples, elas fazem pouca coisa. Só um detalhe, no nosso caso específico a gente vai esquecer um pouquinho dessa estrutura, porque a gente vai abandonar o que a gente chama de arquitetura de von Neumann. A arquitetura de von Neumann presume que a memória de instruções e de dados é a mesma. Ou seja, você está lendo aquela memória para pegar as instruções, mas ao mesmo tempo você pode usar ela para guardar ou para pegar dados de volta. No PolyLeg V8, a gente vai separar esses dois. Por quê? É mais fácil de enxergar. Fica confuso você usar uma memória só. Um processador real normalmente tem uma memória só. É muito raro, nem sei se existem processadores comerciais hoje que usam as duas. Mas para simplificar, a gente separou. Bom, o LEG V8 tem tipos de instruções aritmética, seria, por exemplo, somar dois registradores, transferência de dados, que seria puxar dados da memória para o registrador ou guardar para o registrador da memória, lógica, para fazer uma operação lógica bit a bit, por exemplo, um OR, por exemplo, e as de salto, que é o que diferencia um processador de uma calculadora, por exemplo, que faz ele conseguir de fato executar, ter uma lógica mais completa, que é, você está executando o fluxo do programa normal, né? Você está lendo instrução a instrução, dessa instrução, dessa instrução, dessa instrução, dessa instrução. Eventualmente, uma das instruções pode falar volta para cá. Essa é uma teoria,
Além dessas instruções, outra coisa importante é que ele tem 32 registradores, todos de 64 bits, mais o Program Counter. O Program Counter é um registrador especial que guarda onde ele está na memória, no nosso caso específico do PolyLeg, na memória de instruções. Então você fica incrementando esse Program Counter de 4 em 4, porque as instruções têm 32 bits, ele é adereçado byte a byte. Então você sempre vai somando 4 no Program Counter, ele vai para a próxima instrução, a não ser que você tenha um branch. Se você tiver um branch, aí você vai colocar algum valor específico nele, e é isso que vai fazer ele saltar para uma outra instrução. Não vou rever essa tabela, mas deixei ela aqui caso alguém queira consultar depois. Tipos de endereçamento, vou falar bem rápido também. Você pode endereçar um registrador, ou seja, eu quero que eu endereço nesse registrador. Tem endereçamento de memória, ou seja, normalmente esse registrador mais, pega esse registrador mais esse valor fixo e lê na memória, ou escreve nessa posição na memória, e um relativo, que é relativo ao Program Counter, que é o que ele usa normalmente para saltos. Vou passar mais rapidinho, porque isso era mais coisa da prova passada. Aí vamos de fato entrar na estrutura do PolyLeg P8, primeiro o monociclo, depois a gente vai ver o multiciclo. A gente comeu uma boa parte das instruções daquela tabela. O que sobrou aqui são as instruções add, que é sempre add, R1, R2, R3, soma R2, R3, joga em R1, sub, que é a mesma coisa, mas você vai subtrair. AND e OR, são AND e OR, bit a bit, também tudo registrador para registrador. Então, faz o AND, bit a bit, desse registrador com esse registrador, manda para esse terceiro. Instruções do tipo L, porque elas trabalham com registradores. Load e Store, são instruções do tipo D, porque são do tipo de dados. Registrador para memória ou memória para registrador. Desvio condicional, só um desvio condicional no caso, que é o CBZ, Conditional Branch 0, aponta para o registrador. Se ele é 0, você faz um salto. Se ele não é 0, você segue a execução normal do programa. Desvio incondicional, B, só um salto, ponto, acabou. Não confere nada, só muda o PC para onde você está pedindo. Detalhes dessas instruções, vamos lá. Como funciona a instrução add? Esses primeiros 11 bits estão indicando que ela é uma instrução do tipo add. É o que a gente chama de opcode. Passa um pouquinho mais forte, que eu acho que não está dando para ver. Não dá para ver? É. Tá. Tenta passar um pouquinho mais forte. Deixa eu... Não, agora eu ver. Vamos fazer um teste aqui. Assim dá para ler, né? Assim dá para ler. Um pouco menor, você acha que dá? Acho que não. Então eu vou escrever bem grande. Então, esse começo da instrução é o opcode. Mano, não precisa decorar o code de instrução. Porque isso o Antônio falou diretamente, cara, não precisa saber as instruções de coração, assim, bater o olho no binário e falar, opa, isso é um edge. Saibam só o que são cada parte das instruções. Então, nesse caso, aquela primeira parte que a gente chama que é um edge, RM é o primeiro registrador da soma. Esses 6 bits de 0, eles são meio descartados mesmo, porque o edge específico não precisava disso. Então você pode encher de 0 ali. O pessoal precisa de 3 registradores. Os 32 bits meio que são demais para isso. RM, segundo registrador do edge, RD, registrador destino. Então, esse edge aqui está falando, joga em RD, RM mais RM. Esse RM e RM são números de 5 bits, porque eles vão indicar um dos 32 registradores que a gente tem no nosso banco de registradores. O RD é um número de 5 bits, porque ele vai indicar o registrador destino do nosso banco de registradores. O resto das instruções acho que não faz muito sentido passar. A única coisa que vai mudar, como todas são no formato R, é o opcode delas. Então, você está fazendo de novo um registrador variável destino, só muda o opcode para falar que é outra instrução. Load e Store já tem um formato diferente. Load, de novo, primeiro opcode. Aí ele tem 9 bits de offset.
número fixo que você vai somar em um dos registradores para pegar uma posição da memória. Ln, registrador da memória, registrador que você está usando para determinar uma posição da memória. E RT é para onde, no caso, é um load, então é para onde vai o dado da memória. Faz sentido? Então, basicamente, uma instrução seria, um exemplo de instrução ali, load, unscale register, x9, ou seja, está indo para x9, que é aquele RT ali, x7, que é o RN, então o RN é 7 nesse caso, e 16, que aí é um valor fixo. Você está falando, mano, pega o x7, o valor que está em x7 agora, soma 16, pega isso da memória e joga para RT. Store, a mesma coisa, mas o contrário, ao invés de ir de um registrador para a memória, está indo. Aliás, ao invés de ir da memória para o registrador, está indo de um registrador para a memória. Os últimos dois tipos, range condicional. O que você precisa no range condicional? O opcode é até menor, nesse caso tem 8 bits só. Offset, para onde você vai pular. Esse offset sempre relativo ao PC. Isso não é um número fixo da memória que você vai. Por quê? Aí tem uma propriedade que é o princípio da localidade, que no geral, programas costumam se manter em uma região de memória mais ou menos comportada. Então não faz sentido você criar um processador que, não é usual pelo menos, você criar um processador que a instrução de branch dele, você fala o endereço fixo da memória. Porque você ia precisar de um offset muito maior ali para conseguir cobrir a memória inteira. Como normalmente eles estão numa parte localizada da memória, você pode simplesmente fazer relativo ao program counter atual. Então você não fala, pula para a instrução 3. Você fala, pula 3 instruções para frente. Você dá o offset. Esse offset é sempre multiplicado por 4, porque o próprio processador vai calcular essa multiplicação por 4 para determinar que isso é o número de instruções que ele vai pular. Então você vai falar, de fato, pula 3 instruções para frente e ele calcula que isso são 12 bytes. RT é o registrador que ele está comparando nesse caso, porque é um branch condicional. Então ele só vai fazer esse jump se o registrador for 0. É o conditional branch em si. O B vai ser razoavelmente parecido. A grande vantagem é que ele não precisa de um registrador, porque esse pula é incondicional. Chegou nessa instrução, ele vai pular para PC mais offset. Então ele não faz comparação nenhuma, ele dá esse pulo incondicionalmente. Ok. Aí eu não sou do jeito muito melhor de fazer isso do que jogar um fluxo de dados aqui. Eu vou tentar escrever isso na lousa, eu acho, porque eu acho que isso é uma coisa boa de ir acompanhando mais ou menos o que o raio está acontecendo ali. Você vai me falando se estiver muito ruim. Aqui, esse é o program counter, certo? Aliás, deixa eu fazer isso mais para baixo, senão não vai ver profundamente. Dá para ler isso aqui? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, então vai. Agora dá, né? Melhor?
dados do nosso LV8 monociclo, certo? Vamos tentar entender ele pouco a pouco. Primeira parte. O que são esses sinais de controle aí? Se alguém estava em dúvida ou não entendeu muito bem a separação do fluxo de dados e unidade de controle, esse é um excelente exemplo para entender qual que é a função de cada um deles no circuito e por que a gente separa. O fluxo de dados ele tem que ter tudo que é necessário para o circuito realizar qualquer operação que ele precisa realizar. Mas o fluxo de dados tem vários caminhos diferentes. O que são esses caminhos diferentes? Quando eu falo de caminhos, eu estou falando, por exemplo, uma lua, ela tem várias instruções que ela pode realizar. Um multiplexador, ele pode escolher entre dois sinais, certo? A unidade de controle vai enviar sinais que vão, por exemplo, falar, Lula, nesse ciclo aqui que a gente está fazendo, você tem que fazer uma adição. Eu não quero que você faça uma subtração, eu quero que você faça uma adição. Ela vai enviar o sinal para o multiplexador para falar, multiplexador, nessa instrução que a gente está realizando, eu quero que você pegue o sinal de baixo, não de cima. O fluxo de dados ele tem que ter tudo que o circuito precisa para fazer aquele cálculo. Mas ele tem tudo, ele tem coisas a mais, certo? Porque ele tem coisas que vão ser usadas em outras instruções. E aí que a unidade de controle entra no jogo, ela que vai estar mandando esses sinais para falar, nessa instrução que a gente está realizando, esse multiplexador tem que pegar esse sinal aqui, não de baixo. Opa, nessa instrução que a gente está realizando, a lula tem que somar. Nessa instrução que a gente está realizando, sei lá, essa memória está ativada ou está desativada. É isso que ela vai fazer. Fora isso, aí vamos tentar ir pedaço por pedaço entender esse fluxo de dados. Eu criei um asterisco ali aqui porque ia ficar uma desgraça fazer a volta daquele sinal todo para cá. Espero que não atrapalhe muito para acompanhar. Primeira parte, PC, Program Counter, certo? O Program Counter vai atualizar, ele tem duas possibilidades de atualizar, vocês concordam comigo? Ou é um range, e ele vai atualizar com algum valor, não vamos discutir agora, depois a gente vê com que valor ele vai atualizar, ou é uma instrução que não é um range. Se não é um range, ele soma 4. Acabou, não tem conversa. Ele precisa somar 4 na instrução anterior e vai para a próxima instrução. É só isso. Por isso a gente tem aqui um somador que está escolhendo 4, que é a opção de opa, essa instrução não é um range, então o sinal de controle que está controlando esse somador vai avisar se essa instrução não é um range, ele vai avisar essa instrução não é um range, esse multiplexador aqui tem que estar em 0, ou seja, escolheu o bit de cima. Ele vai só pegar esse 4 e somar no PC, ele vai voltar aqui no PC, próximo ciclo o Program Counter tem o mesmo valor que ele tinha anteriormente, mais 4. Acabou, um abraço. A segunda opção, como a gente tinha falado, os saltos são relativos, certo? Para fazer um salto relativo, então, a gente precisa pegar o valor dado para a instrução, fazer um sign extend nele. O que é esse sign extend? O valor que a gente deu para a instrução, ele, não sei se vocês lembram, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui. Esse offset, ele é de, por exemplo, 26 bits no branch. Se você tenta somar um número de 26 bits com um número de 64, que é quando cabe no registrador, dá problema. Porque esse número tem sinal e números com sinal e complemento de 2 são feitos para caber exatamente naquilo. Você começa a somar coisas de tamanho diferente, dá problema. Então, esse sign extend, a gente vai pegar esse offset que a gente criou e ele vai estender para 64 bits. Ele vai pegar esse offset e transformar no número de 64 bits, no fundo ele vai estar só estendendo o sinal, e aí ele vai jogar no somador. E aí ele vai jogar no somador. Então faz sentido? As opções que a gente tem então para atualizar o PC é ou a gente soma 4, parte de cima, ou a gente pega uma parte do que a gente pegou da memória de instruções aqui, que vai ser no fundo aquele offset que está determinado na instrução, pega aquele offset, estende o sinal, soma, e esse é o novo PC, ou seja, pula para cá. Faz sentido? Vamos dar uma olhada nas outras coisas então.
tentar fazer mais ou menos passo a passo. Banco de registradores. Banco de registradores vai ser alocado normalmente pela memória de instrução. Aqui, inclusive, só está mostrando uma conexão, mas essa aqui, no caso, são mais, né? Porque tudo são até 3, dependendo da instrução. Você vai pegar partes da sua instrução que representam quais são os registradores que vão ser usados naquela instrução e vai usar como entrada para o banco de registradores. Faz sentido, certo? A gente tem uma instrução ED, por exemplo, que tem um RD, destino, RM e RN. Eu tenho que pegar os tecos da instrução que representam esse RM, esse RN e esse RD, e eu tenho que jogar para o banco de registradores. Faz sentido? No fundo, no esquema mais complexo, eu acho que eles até colocam muitos aqui. Por quê? Porque em instruções diferentes, os registradores estão em lugares diferentes, às vezes. Então, às vezes, você tem que escolher. Eu tenho que saber, pô, eu estou fazendo essa instrução aqui, então esse trecho é o registrador. Eu estou fazendo essa outra instrução, esse outro trecho é o registrador. Mas, para não ficar muito complicado, eu vou deixar essa figura simples. Então, ok, conexão dela com o banco de registradores. Vamos enxergar, parar para ver o banco de registradores em si, ele tem alguma coisa voltando aqui. O que é essa coisa voltando? Essa coisa voltando, muito provavelmente, tendo uma noção intuitiva, é o que vai escrever no banco de registradores, certo? Porque se vê naquele lado inteiro do circuito, da ULA, da memória de dados, muito provavelmente está pegando algum resultado de alguma coisa e querendo escrever no registrador. Do que ele está pegando o resultado? De novo, veio números. Inclusive, na figura que tinha no slide, esse número estava com uma entrada só. Tenho quase certeza que a outra é da ULA. Ou eu entendi alguma coisa muito errada de qual é o intuito dessa imagem, mas eu acho que a outra é o mesmo. O que vai ser esse multiplexador? Ele vai decidir se, bom, nessa instrução que eu estou executando agora, vai ter um sinal de controle ali, para controlar ele, e falar, nessa instrução que você está executando agora, eu quero que você pegue o resultado da ULA e jogue para um registrador. É o caso, por exemplo, do ED. O que é o ED? Pega dois registradores aqui, pega o resultado da ULA, da soma desses, joga eles para a ULA, pega o resultado da ULA dessa soma desses dois registradores, joga de novo como entrada do banco de registradores e escreve no registrador de escrita. Esses dois aqui, um é leitura e escrita. Né? Você nunca quer escrever mais no registrador, mas às vezes você quer ler mais no registrador, por exemplo, a instrução ED ou SUB. Ok? Então, uma das opções de entrada de dado no banco de registradores, ou seja, você vai escrever em algum registrador, é a ULA. A outra é a memória de dados. Por que a memória de dados? Porque a gente tem a instrução load. A instrução load puxa alguma coisa da memória do registrador, então tem que ter um multiplexador aqui que vai escolher se vai vir o resultado da ULA ou se vai vir na memória de dados o valor que vai ser escrito no registrador. Lembrando que isso aqui é o dado do registrador, né? O endereço do registrador de escrita é uma dessas três entradas que vem direto da memória de instrução. Você só puxou direto da instrução ali, a instrução falou que o registrador, naquele trecho, está falando 4, então eu vou escrever no registrador 4. É isso. Essas informações, por exemplo, em qual registrador vai escrever, isso é tudo do fluxo de dados, né? A unidade de controle ela nem sabe disso. A unidade de controle ela sabe, cara, eu estou executando, ela é uma máquina de estados que ela sabe, hoje, agora, nesse momento, eu estou executando a instrução load. Numa instrução load, você tem que fazer essas operações aqui. Numa instrução load, a ULA tem que fazer tal coisa. Numa instrução load, esse multiplexador aqui tem que pegar o sinal de cima, o sinal de baixo. Quais registradores estão sendo alocados? Tudo no fluxo de dados. A unidade de controle não enxerga. Ok. Acho que deu para entender o banco de registradores. A ULA agora. O que a ULA consegue fazer? A ULA pode, em primeiro lugar, vamos pensar nas instruções do tipo web, que é o mais básico. A ULA está fazendo operações com dois registradores diferentes. Então ela tem que ter pelo menos duas entradas que são dois registradores diferentes. Então faz sentido, como aqui está vindo do banco de registradores, a outra está vindo de um MUX. Ou seja, essa segunda entrada então tem duas opções. A primeira, de fato, é um registrador. Isso aqui é o caso de uma instrução do tipo web. Vai ser registrador aqui. O MUX vai escolher registrador aqui. Ele vai somar dois registradores, subtrair dois registradores ou qualquer coisa do tipo. A outra opção é ele pegar um sign extend de uma tecla da instrução. Por que um sign extend de uma tecla da instrução? Porque aliás, eu ia falar que é porque o branch é relativo, mas nesse caso tem um somador lá em cima. Talvez não fosse necessário exatamente o sign extend nesse modelo.
Se alguém enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando, me avisa, por favor. Porque na minha cabeça vai falar que era por causa do PC. Talvez tenha algum imediato que isso não tem admit aqui, né? Eu acho que isso talvez tenha ficado redundante. É uma possibilidade. Se tem algum silent que eu não estou enxergando que você precisaria somar, que não seja no PC, vocês me falam que é provavelmente por isso que esse multiprocessador está ali. Talvez tenha ficado redundante mesmo. Enfim, a aula tem essas entradas. E a memória de dados vai entrar sempre coisas direto da aula na memória de dados. Porque mesmo quando você vai fazer um store, você pode fazer um pass direto do registrador. Então ela vai pegar as coisas da aula. E o resultado da memória de dados está no multiplexador aqui de novo, que vai para o banco de registradores, porque a gente pode estar fazendo load da memória para o banco de registradores. Espero que eu fiquei filmado. Se alguém lembrar de alguma coisa que precisa sair nesse tempo, me avisa. Mas eu estou achando que ele está redundante mesmo. Deixa eu tirar rapidinho. Isso aqui é para o PC, certo? Então esse offset é relevante. Isso aqui é para o PC, então é relevante. Opa! É isso. O load e o store, eles calculam aonde você vai guardar baseado em um registrador e em um offset. Lembra? Aquele formato ali, você vai, por exemplo, carregar no registrador X9 o que está no registrador X7 mais 16 inteiro. Esse 16 está vindo do offset, ou seja, está vindo da instrução, então está vindo da memória de instruções. Você tem que fazer o silent tempo, porque é só 9 bits ali, então você tem que transformar esse offset em um tamanho razoável para você jogar na aula. E aí você vai jogar ele na aula junto com o valor que está saindo do banco de registradores aqui. E aí você vai somar esse offset. Faz sentido? Ok. Aí esse trem inteiro. Eu definitivamente não vou conseguir desenhar isso. Porque eu quero que todo mundo enxergue que isso é bem parecido com o que estava no slide passado, pelo menos, ou parece algo muito mais. Porque assim, no fundo, a gente tem um PC ali no começo, a gente tem a memória de instruções, ele está detalhando mais o sinal que está saindo da memória de instruções ali, ele está pegando a instrução e ele está falando bit a bit o que ele está fazendo com ela. Eu não fiz isso aqui porque ia ficar muito poluído, mas ele fala bit a bit, por exemplo, ele fala, cara, você vai pegar o valor 4 até 0 da instrução, esse é um dos registradores que normalmente eu vou, aliás, esse normalmente é o registrador que você vai escrever, né, que é o final da instrução, normalmente vai ler, é o registrador de destino, não sei se deve. Ele está detalhando quais são os bits da instrução que ele está puxando para cada lugar. Isso é um dos motivos disso aqui estar mais complexo. O outro ele colocou a unidade de controle ali. A unidade de controle é uma máquina de estados. No caso do processador monociclo, o estado ela tem vários sinais de controle que ela solta. O estado da unidade de controle do processador monociclo basicamente representa qual instrução eu estou executando agora. Isso é um branch, isso é um add, isso é um sub. Ele está falando qual instrução ele está executando e ele está transformando essa instrução em vários sinais de controle. Se isso é um add, então o sinal add lock vai ser x, o encontro branch vai ser y, o branch vai ser z. Ele está transformando esse estado que ele está atualmente, ou seja, qual instrução que ele está executando atualmente, em vários sinais de controle que ele vai jogar no fluxo de dados. Só para ter uma noção intuitiva disso, eu tinha pego um exemplo. Esse aqui é um exemplo legal. Isso é o moves que vai atualizar o program count, certo? Como tem que ser a cara do circuito que vai determinar a saída desse moves? Primeiro a gente tem que assumir, a unidade de controle tem alguma coisa que está falando se ela está dando um branch. E aí se ela está dando branch normal, ou se ela está dando branch condicional, né? Se ela está dando branch incondicional ou condicional. Então vamos criar dois sinais. A gente tem B, que significa isso é um branch. A gente tem o CD, que significa isso é um branch condicional. Ok. Se isso é um
multiplexador tem que estar em 1, certo? Porque se isso é um branch, ele não pensa. Se isso é um branch, ele vai pegar sempre o valor de baixo. Ele não quer somar 4 no PC. Ele quer pular para a posição que você deu no offset. Então ele sempre vai pegar o valor de baixo. Então eu já vou colocar more aqui, porque como a gente sabe que a saída disso é sempre 1 se não for 1, então aqui já tem uma carga de more, certo? Que aí se o branch for 1, ou seja, se a unidade de controle falou, a gente está dando branch, então com certeza eu vou, a saída disso é 1, ele vai escolher o valor de baixo do multiplexador. O conditional branch já é um pouco mais difícil, porque o conditional branch pode ser que você só atualize o PC normal, você pode só somar 4 ou não, dependendo da saída. Então, primeiro, o conditional branch tem que estar ativo, certo? Se não for um branch, nem um branch condicional, você não vai fazer nada. Você vai só atualizar o PC normal. Se for um branch, você vai adicionar o sign extend, você vai fazer um pulo de fala. Se for um conditional branch, aí depende. Se for só um conditional branch e o resultado não der 0, você vai fazer o pulo normal. Se for um conditional branch e o resultado der 0, porque o único conditional branch que a gente tem é o resultado 0, né? Isso aqui vai ficar como root. Se for um conditional branch e o resultado for 0, aqui a gente vai falar desses erros logo. Aí também você vai ficar com naquele multiplexador porque você quer escolher de baixo. Por isso que tem esses elementos lógicos aí no meio do circuito. Eles estão pegando sinais de controle da unidade de controle, eles estão pegando saídas intermediárias do fluxo de dados. Por exemplo, esse Z que eu coloquei aqui, ele vem direto da unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética, do jeito que a gente modelou ela tem um parâmetro que indica se o resultado dela é 0 ou não. Então, se você dá um PSB, por exemplo, de um registrador, você joga um registrador no B da unidade lógica aritmética. Você joga um sinal de controle para ela fazer PSB. Ele vai indicar se esse registrador tinha o valor 0 nele ou não, nessa flag 0. E aí você está jogando isso no end ali para jogar junto com o conditional branch para ver se nesse caso ele vai escolher 1, ou seja, aquele multiplexador vai para a condição de baixo, então você vai calcular um saldo e não só adicionar 4. Faz sentido? Ok? Eu vou assumir que está resolvido. Fora isso, eu não consigo destrinchar muito esse circuito, porque você precisa de um tempo infinito, que é o que eu assumo que o Antônio fez em aula de, cara, vamos construindo esse negócio pouco a pouco. O importante é vocês entenderem, mais ou menos geral, como ele funciona. Os slides das aulas são bons, eles vão explicando pouco a pouco, eles vão montando pouco a pouco como é que você chega nisso aí. O que eu consigo fazer agora é a gente conversar um pouco de quais são esses sinais de controle, para que eles servem, como eles vão estar mais ou menos em cada estado, e aí depois passar para o multiciclo, e aí depois eu vou dar algumas opções para vocês, que em geral é ou acompanhar algumas instruções do processador multiciclo para entender o que está acontecendo, ou a gente resolver alguns exercícios que a gente resolveu em aula também. Vamos lá. Falar um pouco sobre sinais de controle, sinais que vão vindo da unidade de controle. Registro log, controle de um dos multiplexadores, certo? Especificamente ligado à entrada read register 2 do banco de registradores. Lembra que eu falei que dependendo da instrução você pode precisar pegar partes diferentes dela para jogar no read register? Porque as instruções não são exatamente paralelas, né? Tem instruções que o registrador escolhe em um lugar, tem instruções que ele não. Então ele controla. Ele fala, bom, para essa instrução você quer pegar essa parte aqui para jogar no read register ou você quer pegar essa parte aqui? É um sinal de controle de um multiplexador. Uncount branch e branch são as que eu falei ali. Bom, isso é um pulo, ou isso é um pulo funcional. Se as duas tiverem 0, significa que aquilo é uma instrução normal, que nem a gente viu ali. Se as duas tiverem 0, ele vai atualizar o PC com o PC mais 4 sempre, não vai nem pensar. Então elas vão controlar o multiplexador também, no fundo. Elas vão controlar alguma lógica que vai para o multiplexador.
a memória de dados ela tem que ler e escrever. Então, main read e main read são os que estão controlando isso. Ou seja, eles vão ativar principalmente nas instruções load e store para avisar para a memória. Agora eu preciso ler uma instrução daqui, ou agora eu preciso guardar uma instrução aqui para a memória saber como ela vai operar. A loop é de controle da unidade lógica aritmética, certo? A unidade lógica aritmética ela faz soma, subtração, AND e OR. Então você tem que jogar um sinal ali que vai indicar o que ela precisa fazer nesse momento. Esse sinal eu vou detalhar um pouco melhor depois. Main write para escrever na memória. Aliás, o main read não é exatamente o. Eu troquei ali. O main read não é para escrever na memória. O main read é o controle de moves que vai indicar se a saída da memória vai ser dada para escrever no computador. Main write é de fato escrever na memória. A luz source, de novo, acho que a gente vai. Esse é o controle do mundo central e do banco de registradores, que a gente detalhou aqui. Head write é quando tem alguma coisa para escrever no computador. Dando alguns detalhes a mais. Falar um pouco da ULA, na verdade, porque eu acho que é uma coisa que fica meio jogada no slide. A unidade lógica aritmética ela tem duas entradas de 64 bits, ela pode fazer soma, subtração, AND e OR. As entradas dela na prática são operação, que indica se é uma AND, OR ou uma soma, a inverte e b-inverte, que você usa para transformar uma soma em uma subtração, ou para inverter um operando para qualquer outro motivo. No nosso caso prático, se eu não me engano, a gente só usa o b-inverte para fazer uma subtração, certo? Aí, tinha uma parte que eu meio que pulei daqui, que é esse ALU control, né? O ALU control vai só transformar, ele vai pegar uma parte da instrução que você puxou da memória de instruções, certo? Ele vai pegar um teco dela, e ele vai pegar aquele ALU-OP, que é o sinal que eu deixei para explicar depois, e o que ele vai fazer é transformar nas entradas da unidade lógica aritmética de fato. Então, bom, se a ALU-OP é 00, independente do opcode, ele vai fazer uma soma. Se é 01, o ALU-OP vai ser 00 nas entradas do store. Se é 01, independente de novo do opcode que for para ele vai colocar um 1 no final, que ele está dizendo para passar dele. Um é o sinal, na verdade, eu falei só de AND OR, mas tem AND OR, falei só de AND OR soma, AND OR soma ou passa dele, que é a última opção. Aqui ele vai colocar em modo passa dele. Qualquer coisa começada em aí vai para cima de baixo, e aí depende do opcode. Se é uma soma, ele vai colocar um 0, se é uma subtração, ele vai colocar 1, 0. Por quê? Porque 0, 1, 0, porque ele está. É uma soma, só que com um B inverte, então vira uma subtração. AND é 0000 e OR é 0001. Faz sentido? No fundo, isso eu não sei se eu gostei muito do jeito que modelaram isso, porque parece que ele é uma puta máquina de estados e ele é um circuito combinatório, né? Ele tem entradas e saídas bem definidas. Ele não tem estados. Ele sempre joga essa saída baseada nessas entradas. Ele só é um pouquinho mais complicado porque ele tem uma porrada de entradas, né? Ele tem tanto o ALU-OP como 10 bits de opcode. Mas ele é uma tabela verdade que você vai transformar em um circuito combinatório mesmo. Não tem nada de mágico nele. Lógica combinatória pura. E aí, no fundo, o ALU-OP é a parte que está vindo da unidade de controle. Então, é o papel da unidade de controle ali em falar o que ele está fazendo mais ou menos. E aí ele está pegando um trecho do opcode também, para saber alguns detalhes, por exemplo, se é uma soma ou uma subtração. E aí ele está jogando esse sinal para o controle da unidade lógica aritmética. Poderia ter feito esse sinal saindo direto da unidade de controle? Poderia. Funcionaria. Não foi a opção que eles tiveram para o projeto. Mas dado ser tudo lógica combinatória, você podia incluir tudo isso na unidade de controle. Bom, por fim,
Tem uma tabela aqui com exemplos de sinais de controle, sinais de condição também, são sinais de condição ao contrário, né? O fluxo de dados mandando para a unidade de controle. Sinais de controle, sinais de condição em algumas instruções. Vou falar mais de sinais de controle. Por exemplo, instrução de tipo R qualquer. As primeiras ele tá escolhendo muitos, meio difícil tentar analisar grupo. Mas, bom, hash write é certo? Quando ele está numa instrução do tipo R, normalmente você quer escrever no registrador, porque elas são instruções de registrador para registrador. Main read e main write, ambos em 0, certo? Main read e main write, ambos em 0. Branch, uncount branch, 0. O alloc vai estar como 0,1, que é o padrão que se estabeleceu, ainda tem uma motivação muito específica. É o padrão que se estabeleceu que vai na instrução do tipo R. E o resto está zerado, de fato. Não sei se faz sentido eu ir passando valor a valor dessa tabela, eu acho que vale a pena dar uma lida depois. Mas acho que não vai tomar um tempo meio desnecessário. Segunda parte da matéria, a gente vai transformar isso do processador monociclo para o processador multiciclo. Uma coisa que eu não citei aqui muito, mas que sempre estava meio como premissa, como funciona esse registrador aqui, esse processador aqui. A unidade de controle vai trocando de estado para estado para determinar qual instrução está rolando naquele momento. Manda os sinais de controle para o fluxo de dados. O fluxo de dados faz todas as operações que ele precisa, passa por tudo isso, termina atualizando o PC, certo? Ou seja, depois de atualizar o PC, vai ler a próxima, vai liberar para ler a próxima instrução, o clock vai virar, a unidade de controle vai pegar o valor da nova instrução, vai ir para o próximo estado e o ciclo se repete. Então, todo esse ciclo, desde até atualizar o PC para o novo, desde pegar a instrução na memória, tudo isso está rolando em um ciclo de clock, certo? Faz sentido? No fundo, normalmente alterna entre alta e baixa, né, para a unidade de controle de fluxo de dados, mas a unidade de controle está pegando isso num ciclo de clock, como por exemplo, está saindo uma instrução aqui da memória. Isso aqui, um tag disso aqui, também tem para a unidade de controle, né? A unidade de controle está pegando esse valor, vamos dizer que é tipo em alta, por exemplo, jogando todos os sinais de controle para o fluxo de dados, vira o clock no caso, faz a rola abaixo do clock, o fluxo de dados faz todas as operações que ele precisa, volta aqui o novo valor de leitura na memória de instruções, e aí vai ler a próxima instrução e na alta do próximo clock, e ela, com sua unidade de controle, vai ler a próxima instrução, mandar de novo sinais, e esse ciclo se repete. Deixa eu ver uma nossa internet. Qual o problema disso? Primeiro, não tem um problema muito propriamente dito, os processadores monociclo funcionam, mas tem uma otimização muito legal que você consegue fazer, que o tempo de clock desse circuito, ele tem que considerar o tempo de clock da maior instrução. Ou seja, você tem que pegar a instrução que mais demora ali, a instrução que a ULA faz coisa, ela lê dados da memória de dados, ela tem que, tudo que precisa fazer, ela tem que fazer, e o seu ciclo de clock tem que abarcar essa instrução, porque se ele não abarcar, o fluxo de dados vai estar no meio do processamento de alguma coisa, a unidade de controle vai achar que já está no próximo estado, e aí vai começar a dar merda, o circuito vai entrar no estado que ele não deveria entrar. A gente projeta os circuitos para o fluxo de dados terminar todas as operações que ele precisa, antes da unidade de controle tentar decidir o próximo estado, certo? Se não der tempo na baixa do clock, no fluxo de dados para tudo que ele precisa, vai dar merda, o circuito vai entrar em algum comportamento que ele não deveria. Então o problema é que você tem que se basear, de certa forma, na instrução mais longa para decidir o período do seu clock. No fundo, no circuito A5, seu clock é o tempo da instrução algo um pouco
mas o seu bloco em circuito assim é algo maior, dependendo da instrução mais longa, e aí, independente dele estar fazendo uma instrução mais rápida ou uma instrução mais longa, no fundo ela vai demorar mais tempo. Faz sentido? Não tem instruções mais rápidas ou mais longas em processador monociclo, porque se ela fosse ser mais rápida, o ciclo de clock está alinhado com a mais lenta. Então o tempo que ela vai demorar na prática é o mesmo. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um processador multiciclo. Processador multiciclo, vocês vão ver que na prática a gente vai colocar pausas no meio desse circuito. Essas pausas são na forma de registradores, para que a gente consiga ter um clock mais rápido. A gente vai colocar trechos que esse circuito vai executar a cada vez. Ele não vai fazer tudo de uma vez, a gente vai dividir uma instrução em etapas e o clock vai ser correspondente às etapas e não à instrução como um todo. Inclusive, ele nem precisa ser correspondente a uma etapa inteira, pode ter uma etapa muito maior que as outras e seu ciclo de clock pode rodar 3 vezes até passar para a próxima etapa. Você só precisa ter sinais Você só precisa mandar sinais de fluxo de dados para a unidade de controle indicando que alguma coisa está pronta. Faz sentido isso para vocês? Que não precisa ser necessariamente a instrução mais demorada? O caso clássico é na leitura de memória de instrução. Leitura de memória demora. Na prática, a gente está vendo tudo aqui como quadradinhos, mas uma memória é um negócio muito mais complexo do que uma unidade lógica aritmética. Uma unidade lógica aritmética, ela só chaveia alguns circuitos de decisão ali e você está limitado a muito pouca coisa. Você está limitado à velocidade de alguns componentes combinatórios do circuito, que são muito rápidos. A memória já é mais demorada. Então você pode, por exemplo, você não precisa fazer o seu ciclo de clock, um multiciclo, ser a leitura da memória inteira. Você pode falar, cara, a leitura da memória demora 3 ciclos de clock. Então tá bom. Então coloca 1/3 do clock a memória, roda 3 vezes, e aí nas outras instruções que são mais rápidas, você usa um ciclo de clock só. Você só precisa ter esses sinais de condição do fluxo de dados indicando que isso aconteceu, né? O que não pode é a sua unidade de controle não saber se acabou ou não o negócio. Você tem que ter sinais de condição que indicam, por exemplo, 3 ciclos de clock para ler a memória, beleza. Então, ou tem algum sinal na própria memória de a memória está pronta, valor pronto, ou você coloca um contador, espera 3 ciclos de clock, entrou nesse fluxo aqui de ler a memória, espera 3 ciclos de clock e manda um sinal para a unidade de controle de opa, essa etapa aqui acabou. Mas nem precisa necessariamente ser correspondente a ciclo de clock por ciclo de clock. Quais são essas etapas que a gente vai dividir esse processo? Primeiro, busca instrução, pega o PC, lê a posição da memória de instruções correspondente ao PC, simples e prático, mas na prática é uma das etapas mais demoradas. Normalmente essa etapa é a etapa que você quebra a imagem do ciclo de clock, porque leitura de memória demora. Segundo, decodifique instrução. Quando ele diz decodifique instrução, ele está falando, pega esses fios tudo que está saindo da memória de instruções e joga um teco para cada lado. Joga para as partes que vão precisar ler eles, faz o sign extend que precisar fazer, etc. Então, decodifica a instrução, entendam como destrincha essa saída da memória de instruções e joga os pontos que você precisar, para as posições que você precisar. É a parte que vai identificar a instrução também, porque ela vai jogar uma parte disso para a unidade de controle, e a unidade de controle é aí que vai falar, a unidade de controle vai estar esperando normalmente qual vai ser a próxima instrução, ou vai estar fazendo alguns estados, eventualmente vai estar na parte de decodificar de novo, aí ela vai receber qual é a instrução atual, aí ela vai para o estado que ela deve ir para essa instrução, joga novos sinais de controle do fluxo de dados. Executar a instrução é um termo meio genérico, mas é basicamente fazer as operações que você precisa fazer ali, então fazer as somas que você precisa fazer, por exemplo, resultados de operações lógicas, decidir endereço de memória em instrução de load store, né, porque os endereços normalmente são relativos, calcular qualquer coisa relativa que você precise calcular, e último, uma coisa redundante ali, eu achei estranho, mas tá bom. Penúltimo, na verdade, escreve o resultado, ou seja, joga o resultado para o registrador ou joga o resultado para a memória. E aí o final, de fato, é atualizar o PC.
atualizar o PC, é aquilo que a gente falou. Você tem que saber primeiro se é ou não um branch. Se for um branch, você atualiza de acordo com o que for necessário ali. Se for um branch condicional, por exemplo, você tem que testar se foi ou não igual a zero. É uma condição. Se for um branch normal, você atualiza sempre. Se não, PC mais 4 segue o fluxo de instruções normal. Vamos entender como fica isso na prática. Na prática, é o que eu tinha falado antes. No fundo, na hora de fazer a imagem, trocaram a imagem anterior só por convenção, porque vai ficar mais fácil de ler. Mas aquilo lá em cima é a unidade de controle. É só que ela está cheia de sinal agora. Então, decidiram separar o fluxo de dados. A unidade de controle agora tem muito mais sinal, o que faz algum sentido, porque agora a unidade de controle não precisa mais só falar para o fluxo de dados ou fluxo de dados. A gente está na etapa, a gente está numa instrução do tipo web. Ela precisa falar, a gente está na etapa de busca de uma instrução do tipo web, certo? Ela tem mais detalhes para afirmar para o fluxo de dados. A unidade de controle se complexifica nesse processo, porque ela precisa não só... os estados dela tem muito mais estados, porque os estados não são mais correspondentes só aos tipos de instrução, né? Antes os estados 10 indicavam que são instrução do tipo L, ou é do tipo D, ou é do tipo B, ou é do tipo CD. Os estados que ela mandava falam basicamente isso. Agora ela tem que falar em cada qual etapa do estado está também. Então você aumentou bastante o número de estados. E no fluxo de dados em si, a única alteração que tem na prática é que a gente colocou travas no meio do circuito. Como assim travas? A gente colocou registradores que eles estão ali literalmente para pausar o processo. Ao invés de fazer um fluxo contínuo, como você quer fazer em etapas, você está falando, não, faz essa parte primeiro, eu guardo o resultado aqui. Aí depois, joga o resultado para a saída, faz essa parte e guarda o resultado aqui. Joga o resultado para a saída, faz essa parte e guarda o resultado aqui. Um registrador, no fundo, ele tem essa função, né? Ele vai guardar um valor fixo até que o bloco suba de novo, e aí ele vai pegar o valor que está na entrada dele e jogar para a saída. Vai guardar de novo esse valor na saída até o próximo subida de bloco. Então, essas registradores que a gente está colocando aqui são travas. Eles estão travando o resultado, que é meio contra-intuitivo, porque isso parece que só vai fazer demorar mais, mas você ganha algumas vantagens muito interessantes que eu vou discutir depois. Eu acho que não coloquei em slide, inclusive, mas aqui. A vantagem mais clara, na verdade, dentro do âmbito geral, é que você não precisa mais basear o ciclo de bloco na instrução mais lenta. Agora você tem que basear o ciclo de bloco na operação mais lenta. Mas a definição de operação, ela está mais sob seu controle. A definição de instrução é uma só, cara. Foi para a próxima instrução, atualizou o PC. A definição de operação, você pode falar, cara, a leitura de memória não é exatamente uma operação. Para mim, ela é 3 ciclos de bloco. Putz, eu posso fazer uma operação menor que isso, e aí na hora que for ter que fazer uma leitura de memória, eu jogo um sinal de função ali para ele saber quando acabou. Então você ganha uma maleabilidade. Nisso só você já ganha uma vantagem. A vantagem de verdade rola, e aí eu não sei se o Antônio explicou em aula ou não, eu acho que ele explicou, mas não tenho certeza se cai na prova, quando você coloca um pipeline, qual é a ideia de um pipeline? Ele fala em aula. A ideia de um pipeline é que você usa partes diferentes do circuito quando você está fazendo cada etapa do instrução. Então você pode ir enfileirando instrução atrás de instrução. Você não precisa esperar a instrução anterior inteira terminar antes de começar a decodificar a outra, pelo menos. Então, uma instrução pode estar sendo guardada em registradores intermediários ali, por exemplo, da parte que executa, e a outra instrução ele já está decodificando. Você consegue ir enfileirando uma instrução atrás da outra, quebrando elas em pequenas partes que usam trechos de circuito diferentes. Né? Nota que todas essas travas no meio do circuito dá para ver exatamente qual parte usa cada coisa daqui. Né? Então você consegue enfileirar instruções uma atrás da outra. Na prática, em teoria, você conseguiria uma vantagem de tipo, vamos supor que você quebrou uma instrução em 6 partes, você conseguiria, em teoria, uma aceleração de 6 vezes. Né? Você está enfileirando 6 instruções, você quebra em 6 partes, é mais ou menos um sexto do tempo. Na prática, não é exatamente assim, porque enfileirar instruções tem algum overhead aí. Por exemplo, você não sabe
Bom, eu acho que eu já até citei isso. A gente tem que saber um dos problemas que você tem quando você vai fazer um processador multiciclo é que você tem que entender qual é o fim de cada ciclo, porque é legal, você ganha muita maleabilidade, você pode definir agora, eu quero definir qual é o período de clock, é isso. Mas o fluxo de dados agora tem alguns sinais de condição que ele tem que mandar para a unidade de controle. Porque se falar, a leitura de memória é, sei lá, estou lendo a memória, quando a unidade de controle sabe que você acabou de ler a memória para ler o próximo estado e desbloquear o próximo registrador que está travado ali. Você tem que devolver sinais de condição para a unidade de controle, senão ela não sabe o que fazer. Essa parte da aula, qual que é a ideia? Tem algumas atividades e alguns exercícios que eu acho válidos fazer. Todos eles já foram feitos em aula. Eu não encontrei exercícios não feitos em aula que fossem minimamente razoáveis, a matéria mudou pra caralho. Os exercícios que faziam sentido, o Antônio já adaptou e já resolveu de aula. Inclusive, se serve de conforto para vocês, principalmente para quem foi na aula, os exercícios que o Antônio resolve em aula são tipo exercícios de prova passada, que ele aproveitou para adaptar para o modelo do Polyleg desse ano, que é uma coisa ou outra mudou do ano passado, e refez esse exercício com vocês. Então, a coisa mais próxima que vai ter da prova, muito provavelmente, são os exercícios de atividade formativa e da aula de exercícios que ele fez. Opções que a gente tem aqui, então. Eu não preparei resolução, tipo resolução prática na lousa, porque é uma desgraça resolver isso, porque às vezes a gente adiciona uma nova instrução neste trambolho. Cara, eu não consigo desenhar esse trambolho na lousa para adicionar uma nova instrução. Mas a gente pode discutir alguns exercícios, e aí são da aula 20 ou 21, ou a F10, ou a F11, ou uma outra opção, se vocês quiserem algo mais teórico de multiciclo, dá para pegar algumas das etapas do multiciclo e acompanhar o que está fazendo lá. Eu acho que eu não consigo fazer tudo isso aqui, mas dá para escolher alguma delas, ou algumas delas. Alguém tem alguma opinião, alguma coisa que acha que é melhor fazer? Não sei se vocês lembram o que foi a F10, 11, o exercício da aula 20 e 21, mas algum que deu mais dúvida, algum que ficou mais esquisito? Não? Tanto faz? Tanto faz? Acho que primeiro, então, eu vou pegar a parte do multiciclo, porque eu acho que é uma parte teórica que é razoável discutir. E depois, talvez o exercício da aula 21. Acho que o exercício da aula 21 talvez seja mais com cara de exercício de prova, na minha opinião. Então, vou abrir esses dois. O da 21 é de adicionar a instrução? Isso. Inclusive, se fosse para eu dar um chute, Eu acho que é muito provável que cara não tenha chute. Tem carinho. Mas dito isso, eu realmente não consigo resolver aqui. Sei lá, precisaria ter algum meio de estimar em alguma coisa que eu consiga escrever para resolver. Se for para desenhar um circuito inteiro do processador, eu acho que acaba muito da aula desenhando. Quem estava aqui não se viu desenhando essa porra chave uma desgraça. Vamos acompanhar então. Talvez eu vou começar aula sem pausa, mas tipo, a ideia é só a gente acompanhar com alguns slides que foram dados em aula mesmo. Se eu não me engano, eles estão aqui. Deu para ver certinho essa imagem no final da transmissão? Ficou suave? Ficou. Alguma coisa ficou ruim? É verdade, né? Eu estou transmitindo um bagulho que eu não passei para você. Tá dando para ver a tela pela câmera? Mais ou menos, mas eu mandei os slides pro pessoal. É que esses são os slides da matéria, sim. Ah, tá. Mas aí também, bom, Daqui parece que dá pra ver, dá para ver? mais ou menos. Eu só queria pegar algum desses slides aqui para exatamente pegar um exemplo de execução de instruções. Vamos lá. Execução do tipo R, que talvez seja a mais básica. Primeira etapa aqui é pegar o endereço na
entra alguma coisa no PC, na memória de instruções, sai ali na saída da memória de instruções. Lembrando que essa etapa, muito provavelmente, aqui está abstraído, mas o fluxo de dados está avisando a unidade de controle. Opa, terminei de ler a memória de instruções. Ele está dando algum jeito de instruir isso. A primeira é, se a própria memória tiver alguma coisa para usar isso. A segunda opção é 3 ciclos de clock, sei lá. Joga 3 ciclos de clock aí, calcula mais ou menos quanto precisa e faz baseado nisso. Ok. Jogou então jogou da memória de instruções para um registrador intermediário. Novamente, esses registradores intermediários são filtrados no circuito. Próxima parte, pegou desse registrador intermediário, subiu a borda do clock de novo, ou desceu nesse caso, né, porque é o fluxo de dados, mas rolou o próximo ciclo de clock, ele vai pegar o que ele tinha acabado de pegar ali da memória de instruções e jogar para a saída do registrador. E aí vai terminar basicamente a fase de decodificação do tipo E. Fim da fase de decodificação a gente considera quando ele mandou todos os sinais que ele precisa para os lugares que ele precisa. Né? Decodificação, cara, destrinchar a instrução. Pega o bit tal, joga para outro lugar, o bit tal, joga para outro lugar. Ok, então fim dessa fase não é. Próxima fase. Opa, desculpa. Essa a gente chamou de fase de busca. A fase de decodificar começa quando ele destrincha aí meio que padrão de nome, mas ele chama de fase de decodificar quando ele começa a destrinchar a instrução. Pegou o que saiu como resultado da fase de busca ali, que era a instrução, e começou a destrinchar. Então, no começo da fase de decodificação de uma instrução do tipo E. O que ele está fazendo então nesse caso? Aquele valor ali de cima a instrução 9 até 5 em verde ali, é o primeiro registrador de leitura, está pegando um teco da instrução e jogando como primeiro registrador de leitura, outro teco da instrução e jogando como registrador de escrita, e o outro pedaço está passando por um mus. Por quê? Porque em outras instruções ele poderia pegar outro teco. Nesse caso em específico, tem um sinal de controle avisando: opa, essa é uma instrução, essa é a fase de decodificação de uma instrução do tipo L. Então você tem que pegar esse trecho aqui de sinal para decidir qual o segundo registrador que você pode ler. Pegou o segundo registrador que pode ler, vai sair do banco de registradores dois sinais que novamente vão para dois registradores. Esses registradores fora do banco de registradores é o circuito, trava esse circuito. Jogou para a entrada desses novos registradores, os dois registradores que ele leu. Próximo passo, virou o clock, ativou a saída desses dois registradores, jogou para a unidade de lógica aritmética. Faz sentido? A gente está pegando dois registradores aqui que estão vindo de trechos da instrução, alguns deles decididos por um mus, que aí pegou um sinal da unidade de controle, outro é fixo, sempre é o mesmo. Jogamos para dois registradores intermediários que só são para dar pausa no circuito, para a gente criar um processador multiciclo. Próxima virada de clock, jogamos ele para a saída, terminou a decodificação. Sempre vai terminar quando você saiu, quando você ativou o registrador daquela fase, certo? A gente está no registrador de decodificação aqui, a última etapa da instrução de decodificação é virar o clock e ativar o registrador de decodificação para mandar para a próxima etapa da informação que está ali. Informações mandadas, então. A gente jogou duas informações de registrador para a unidade de lógica aritmética. Estamos pegando aqui como sinal de controle o allo control, que é o que a gente discutiu mais cedo. Jogou a saída da unidade de lógica aritmética para um novo registrador, porque a gente precisa travar esse circuito. Terminou a execução dessa etapa. Faz sentido? Execução, basicamente, então, no caso de uma instrução tipo R, é a unidade de lógica aritmética operar sobre os operandos que estão no para ela. Travou no começo do registrador. Aqui ele colocou como uma etapa só, você poderia colocar como duas, que primeiro igual ele fez com as outras. Primeiro ele vai para o registrador, e aí o fim é quando você ativa o registrador, girou o ciclo de clock, jogou a unidade para a saída. Próximo passo, ativou a saída do registrador, né? Jogou a entrada para a saída. O que ele vai fazer com esse dado? Se é uma instrução do tipo R, ele
vai pegar esse dado e jogar de volta para o banco de registradores, certo? Instrução tipo R, ela funciona de registrador para registrador. É tipo ED, R1, R2, R3. Então ele está pegando essa saída da unidade lógica aritmética, tem um MUX aqui que está voltando para o write data do registrador. Nesse caso, ele está escolhendo no MUX a saída da unidade lógica aritmética. Porque outra opção, isso aqui poderia, por exemplo, ser uma instrução de história, aliás, de load. Se isso fosse uma instrução de load, você joga a saída da memória de dados para o banco de registradores, faz sentido? Então você tem que ter um caminho no fluxo de dados. O fluxo de dados é burro, né? Ele só sabe tudo que pode ser feito, ele não sabe o que ele está fazendo. Então você tem que ter um caminho no fluxo de dados que joga da memória de dados para o banco de registradores. Nesse caso específico, você não quer jogar da memória de dados, é uma instrução do tipo E. Então a unidade de controle está avisando esse MUX aqui do final. Esse MUX, está dando para mim na moto, né? Ela está avisando esse MUX aqui. Opa, é uma instrução do tipo R, tá? Eu estou terminando uma instrução do tipo R. Então o que eu quero que você faça aqui é jogar esse sinal de baixo para o banco de registradores. Faz sentido mais ou menos, deu para entender de forma geral como funciona um processador no módulo multiciclo. No fundo você está colocando trava, você entender. No fluxo de dados, a única diferença é que tem registradores ali no meio do processo travado. Você está realmente travando o processo, tem um semáforo. Assim, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, porque eu quero ter um clock mais rápido. Então eu não quero que você faça tudo de uma vez. Eu não quero que você comece uma coisa antes de eu ter certeza que a última terminou, porque eu consigo ter um clock mais rápido. E eu consigo separar as coisas de um jeito que faça mais sentido. E na unidade de controle você vê que ela tem muito mais sinal. Por que ela tem muito mais sinal? Ela não precisa mais falar para o fluxo de dados só, opa, isso aqui é uma instrução R. Ela tem que falar, isso é uma instrução R, você está buscando a instrução. Porque ela tem que, por exemplo, desativar, vamos falar, esse registrador aqui. Esse é o registrador do decode, certo? Enquanto ele está dando fetch na instrução, você não quer que o registrador do decode esteja jogando entradas para saída, porque pode ter alguma coisa constante ali. Então ele vai mandar um sinal para o registrador de todas as outras etapas, no caso do pipeline não, né? Mas pensando num processador multiciclo simples, ele está mandando um sinal para o registrador de todas as outras etapas, falando, mano, calma, fica quieto, não faz nada. Por enquanto só trava seu resultado, não faz nada, não joga sinal para frente, fica parado aí. Então você tem que ter todos os sinais ativando e desativando os registradores. Por isso que a unidade de controle fica bem mais complexa. Porque você tem que ter muito mais estados, você tem que explicar agora qual é a instrução que está rodando, quais são os registradores que estão ativados, a partir de qual ponto da instrução que você está. Faz sentido? Opções que a gente tem agora, não tem ideia de declaração. Cara, demorou mais do que eu imaginava. Opções que a gente tem agora, discutir exercícios ou continuar vendo isso, mas eu acho que não faz muito mais sentido. Eu tenho a impressão que, honestamente, tipo, se for para dar uma olhada no que acontece com cada uma das instruções, mano, dê os slides assim e vai. Porque acho que vai ser meio perda de tempo eu ficar explicando instrução por instrução aqui, dado que é uma aula supostamente rápida. Faz sentido a gente discutir exercício, então? Vamos discutir o da aula 21. E eu vou ter que reler ele, porque eu não lembro ele por completo. Ele resolveu em aula, de fato, esses exercícios? Não sei qual que é. Ele fez algum monte de acrescentar, ele acrescentou o VR. Ah, boa. Essa é incluindo a instrução VR
prática você quer que o seu programador fique feliz, em paz. E, cara, o projetista de hardware se esforça um pouco mais aí para colocar algumas instruções a mais que ele consegue fazer, porque isso vai facilitar na hora de programar depois. Na prática, normalmente se opta por isso. Tanto é que o lag é a redução do arm, o polylag é a redução do lag, que é a redução do arm, que é um processador RISC, ou seja, um processador com menos instruções do que um CISC. Então, no geral, o processador mesmo tem bem mais instruções que se vocês pegarem o CISC, então, por exemplo, tem umas instruções não nada a ver assim, é de uma multiplicação, coisa do tipo. Mas ok, a gente quer então, nesse caso, a gente quer uma instrução do tipo branch register. Não quero mais só um branch com endereço fixo, quero poder fazer um branch baseado no registrador. Isso é interessante, às vezes você está fazendo uma soma, etc., você está fazendo alguma coisa, você quer guardar o resultado dessa coisa no registrador, e essa coisa no fundo é um endereço para qual você vai pular depois. É uma coisa que você vai calcular no meio do caminho. Daria para fazer essa exata lógica que a gente tem hoje? Daria, no fundo daria. Tem conceitos de computação aí que determinam que esse processador básico, no fundo, ele faz tudo que um processador com mais instruções faria. Ele tendo branch, ele conseguindo somar, ele conseguindo fazer esse tipo de coisa, tudo é possível. Mas você vai dar mais trabalho para o programador. Ok, queremos adicionar uma instrução com branch register, então. Qual vai ser a modificação que a gente vai ter que fazer no fluxo de dados? Primeira ideia, então. Antes a gente tinha algo no fluxo de dados, aqui, cadê? A gente tinha isso aqui. Isso aqui provavelmente não vai mais ser suficiente, certo? Dá para entender que no fundo a modificação, muito provavelmente do fluxo de dados, muito provavelmente vai ser nessa etapa aqui. Isso aqui é o que está decidindo como a gente vai atualizar o PC, né? Vai ter isso que vem para cá de volta, é como a gente vai atualizar o PC. Hoje as opções que a gente tem são: ou você pega 4 a mais, ou seja, não é branch, ou você pega uma extensão de sinal baseada direto no que você puxou da memória, ou seja, era um branch. Não é mais suficiente. Você quer uma terceira opção. Você quer uma terceira opção que indique: ou você vai pegar 4 a mais, que não era um branch, ou você vai pegar um teco na instrução, que significa era um branch para um imediato, era um branch com um valor fixo, quer dizer, valor fixo não, é sempre relativo ao PC, mas era um branch com um valor que já estava na própria instrução, ou eu quero uma terceira opção agora. Tem que ter alguma saída dos registradores aqui que de alguma maneira vai ligar aqui também. Faz sentido? A gente vai ter que puxar algum fio daqui. Não sei se está já puxado, vai ficar muito cagado aqui também. A gente vai ter que puxar algum fio daqui e jogar para lá de alguma forma. Mano, quando você está olhando em circuitos digitais no geral, você olhou para alguma coisa que é uma escolha, tem 99% de chance delas são MUX. MUX é o que faz escolhas para a gente. MUX é o que faz escolhas para a gente. Só que a gente já tem MUX ali. A gente, então, ou vai aumentar opções que a gente teria. A gente pode aumentar esse MUX, certo? A gente pode transformar ele no MUX 2x1 para um MUX 4x2. Aliás, 4x1, né? Nem precisa da saída, a saída é uma mesmo. Mas um MUX de 4 entradas, uma saída e 2 bits para escolher. Uma opção. Outra opção é colocar um outro MUX paralelo a esse, né? Que no fundo é a mesma coisa. Você tem um MUX aqui, ele vai escolher alguma coisa, você põe o segundo MUX, que escolhe entre a saída desse MUX e alguma outra coisa. Faz sentido? Então, a gente primeiro pode, vamos tentar manter então o circuito do jeito mais parecido que ele está até agora. Primeiro a gente vai escolher então se a gente só soma 4 ou se a gente faz um branch no imediato, igual a gente já fazia. Depois, eu vou pegar aquela saída do registrador, jogar para esse MUX aqui, e novamente cada um deles tem um sinal de controle vivo. Então, primeiro você vai escolher se é um branch ou se é um branch para imediato. Agora não faz sentido mais falar só se é um branch ou não, né? Se é um branch para imediato, essa é uma instrução normal. Depois você vai escolher se
Dado bom, então escolhi entre esses dois. Agora eu vou decidir se na verdade não era um branch para registrador. Uma terceira opção que veio depois. Ok? Esse fiozinho do registrador, ele está sendo a mesma entrada que está indo para a UNA? Tipo, essa mesma setinha, para a mesma coisa? Sim. Porque é a saída do registrador. No fundo é isso aqui, né? Já está certo. Eu criei uma saída mais para os registradores que não existe. é o mesmo fio. Inclusive, o registrador, se não me engano, ele dá duas saídas de cada vez, né? E aí uma delas você vai ter que escolher meio whatever, né? Mas uma delas vai ter que escolher. Mas ele tem que dar duas saídas de uma vez, porque senão a instrução do tipo R fica cagada, né? Porque numa instrução do tipo R, você precisa de dois registradores. Sim. Então ele tem que ter duas saídas. Sim. Você pode escolher qualquer uma delas para ser o seu branch register, tanto faz. Mas a outra linha está no MUX ali? Nesse mundo aqui. É. Ah, não, mas tanto faz, né? Eu posso puxar essa aqui. Ah, tá, entendi. Faz sentido? O que a gente tem que tomar cuidado é não colidir dois fios, porque aí pega fogo. Mas puxar um fio para dois lugares é paz, você pode fazer. No fundo vai ser convenção, né? Ou você vai escolher uma das duas saídas do banco de registradores para jogar nesse MUX aqui, porque é o que vai atualizar nos program counters, certo? Aí a brisa que tem que ter é, ou eu vou escolher a saída de baixo, e aí eu vou pegar o final da minha instrução ali, que é o registrador, e jogar na entrada, que é registrador 2, registrador de leitura 2, ou eu vou pegar a saída de cima e eu vou jogar para o registrador de leitura 1. Faz sentido? Você escolhe. Tem duas saídas, você escrevendo no mesmo lugar que você está lendo, tá bom, tem paz. Então não pode escrever em nenhum nem no outro. Então, no fundo, nossa operação de dados é isso, certo? Não tem muito mais a ser feito. A gente tem que jogar um teco ali da instrução. Na verdade, esse teco a gente nem precisa jogar, ela já está ali, né? Não sei se vocês lembram, as instruções do tipo R, os últimos 4 bits dela sempre são um registrador. Sim. Então, esse registrador já está ali. Faz sentido? O LD. Calma, agora eu não sei se faz sentido. Qual pergunta? Pera, porque nas instruções do tipo R, o registrador final é o destino sempre, né? E aqui a gente quer ler ele. Faz sentido ou tô? Não, tá. Eu acho que a gente vai ter que alterar um pouco o circuito que vai para cá, porque hoje os 4 bits finais talvez só estejam no registrador destino, a não ser que alguma instrução tenha nos 4 bits finais algum registrador que eles leem, que é livre. Faz sentido? Eu só teria que ver instrução por instrução para ver se alguma delas lê o registrador que está nos últimos 4 bits. Se alguma instrução lê o registrador que está nos últimos 4 bits, então já tem essa opção ali. De alguma forma, algum MUX já decide isso, a gente só tem que decidir os sinais de controle certos. Se todas as instruções do registrador que está no final é escrito e essa é a primeira que vai ler, aí você tem que alterar um pouco o circuito. Faz sentido? Deixa eu ver. Eu acho que, se não me engano, você coloca no registrador 2, que aí tem operações de tipo R, tem RN, RD, e aí RN, RT, RN. Aí você coloca no registrador tipo 2 para já... que ele fica no fim. Então, de baixo. Tipo, isso aqui já está conectado no registrador 2? É isso que você está dizendo? O final? Então é isso, se tem alguma instrução que se conecta a isso. E eu acho que tem. Vamos dar uma olhada nas instruções, vamos ver aqui. A gente tem as instruções aqui, uma por uma. Essas aqui todas estão escrevendo no registrador de cada dos últimos 4 bits, certo? Essas não servem para a gente. Por isso que eu estava falando que talvez precisasse de alguma coisa nova, eu pensei nesse tipo. Instruções do tipo D estão escrevendo também no registrador que são os últimos 5 bits, né? Desculpa, eu falei 4 registrador de 5 bits. Conditional branch. Aqui a gente está lendo, ou não? Aqui a gente está lendo. Certo? Essa instrução aqui a gente está vendo se esse registrador é 0. Para ver se uma coisa é 0, você tem que ler ela primeiro. Então já tem alguma parte. Esse circuito aqui está abstraído, né? Esse aqui está uma zona porque está abstraído. Tem uns MUX aqui no meio que decidem, opa, se é essa instrução aqui, então esse trecho vai para cá, esse trecho você lê, esse trecho tem uns MUX ali no meio fazendo bagunça. Algum deles já está resolvendo o nosso problema. Os 4. Que foi?
Sim, exato. Algum deles já está fazendo isso porque ele precisava fazer do CD. Mas então, bom, já tem essa parte do circuito lá, então o que a gente precisa trocar a gente precisa, usar a condição que o CD costuma usar, que ativa esse MUX para ler esse registrador, faz sentido? Mas isso é na unidade de controle. A gente vai ter que usar na nossa instrução. Tem algum sinal de condição que o CD que a unidade de controle ativa quando ela reconhece que é um conditional branch, que está falando para esse imbróglio todo esquisito aqui, opa, nesse caso aqui eu quero ler o registrador que está nos últimos 5 bits da instrução. Esse sinal já existe, ele tem que existir porque o conditional branch é outro. A gente só tem que ativar ele também na nossa instrução nova. Mas eu não vou CNG35 é novo. O sinal que entra no CNG35 esse é novo. Esse sinal aqui não existe, porque esse não tem existir. Tá. Mas essa parte aqui, ela já está toda resolvida, faz sentido? A gente só precisa depois projetar a nossa unidade de controle para pensar em usar a mesma parte do circuito, ou seja, guiar o fluxo de dados da mesma maneira que o conditional branch guia aqui. Ok, então, bom, diferença no fluxo de dados, um MUX a mais, diferença da unidade de controle principal, um sinal de controle a mais para a decisão desse MUX. Faz sentido? O resto dos sinais de controle já existem, o resto dos elementos do fluxo de dados já existem. Vamos dar uma olhada na resposta que ele dá, só para ver se a gente perdeu alguma coisa. Não, acho que não. Ele está puxando um fio aqui Na minha cabeça, esse MUX aqui. Esse MUX já existe de fato, né? Não, esse ele não está adicionando nada, eu acho. Ele só está indicando para Você está puxando o segundo ali embaixo. É. Depois da leitura. Na minha cabeça, esse MUX já existe. Eu acho que o que ele está adicionando de fato, na real, é só esse MUX de cima. Porque esse fio aqui também já tinha que existir. Se esse MUX existe, esse fio existe, né? Porque o MUX não pode estar muxando entre alguma coisa e nada. Então, eu acho que esse fio já existe, eu acho que ele só indicou que é o caminho que o dado está passando. O que é novo de fato, o MUX de cima, faz sentido? Está pegando a saída do banco de registradores e está jogando uma multiplexação. Depois da primeira multiplexação do program counter, aí está decidindo entre os dois. O que ele fala da unidade de controle? Inclusão do MUX 2x1, seleciona a saída de data do banco de registradores, sai do MUX B e CBZ, para remeter uma delas do program counter. Certinho? Só aqui. Você quer sai de onde? Porque ele vai passar pela ULA, aí ele vai dar o PSD na ULA, não é? Peraí, não sei se eu entendi a pergunta. Porque quando você vai fazer só o B, ele vai direto ali nos MUX de cima. Então quando você faz o CBD, ele vai percorrer aonde? É o mesmo caminho, você sai no state. Ele só funciona se procede. Como é que ele vai saber o que fazer? Isso só não. Perfeita pergunta, tá? Faz todo sentido. Isso só está abstraído nesse diagrama. Tá. Isso existe em algum lugar. Deixa eu puxar. Tem um lugar que mostra esses símbolos. No fundo, isso é lógica combinatória. Isso faz sentido para você? Tipo, a ULA, ela já indica se uma coisa é zero. Sim. No Aqui CBC. tem uma flag mesmo. Exato. Você tem uma flag que indica que isso é zero. Tá vendo o circuito completo? Tá. Tá vendo que tem um OR e um range ali? É exatamente isso. Tá. O OR, o que aquele OR está vendo? Aquele OR está vendo ou isso é um branch, certo? Porque se for um branch, eu quero que o MUX esteja em 1 sempre, eu não penso em mais nada. Ou a segunda opção é aquele end ali, é um branch condicional e a saída da ULA zero. Tá. Faz sentido? Tá. Deu para acompanhar aquele circuito ali? Sim. Então, no fundo, eu só me desenhei aqui porque a gente modela isso como parte da unidade de controle, né? Isso é um teco da lógica interna da unidade de controle que está decidindo os sinais que vão para o fluxo de dados. Aqui eu tenho que desenhar só o fluxo de dados. Mas você vai precisar dessa lógica combinatória ali. Tá. Bom, próximo
4 do exercício, ele usa cada um dos, ele determina o que é cada um dos sinais de controle nessa nova instrução que a gente criou. Uncount branch. Ele colocou um X aqui na... ele colocou um X porque meio que tanto faz, depende de como você modelar, né? Eu coloquei R0, sendo bem honesto, e crio um novo sinal de controle para isso. Branch. 0 também, colocaria. Cria um novo sinal de controle para indicar esse novo tipo de branch. Main read, nada a ver, certo? Não estamos lendo memória nenhuma. Main write, 0, não estamos lendo memória nenhuma. Main to read, ele nem usa U aqui, então não faz muito sentido. Não, nem volta, usa U, não volta ela no administrador. Então, não faz muito sentido. Eu colocaria com 0. Eu acho que eu colocou esse X porque, tipo, uma das respostas poderiam ser aceitas, sabe? Não tem como errar, dado que é importante nesse caso. Head write 0. Unlock. Ele não usa ULA de fato. Ele não tem. O somador do PC é esse de cima, né? Não é a ULA. Tá, tudo bem, não usa ULA de fato. Allo control. Tanto faz, não usa ULA. Aí o que é importante de fato é esse registlock 1. Esse registlock é o código que indica que esse mux dentro desse embaralhado de fios aqui vai escolher os últimos 4 bits como um registrador de leitura. Faz sentido? Então ele tem que ser 1. E ele vai sair no Read Register, você tinha falado mais, mas vai sair no Read Register 2, porque o outro eu acho que já usava no Read Register 2, então não teria por que você trocar. Você já aproveita os fluxos de dados. Aí, valor de nossos sinais de controle. Branch source, entrada de controle do novo fluxo, incluindo o fluxo de dados. As duas possibilidades igualmente válidas e multiplicadas, sem entrada de dados 0 do mundo verga, saída do mundo do seu face, dentro da. Bom, é o sinal de controle do novo fluxo. Faz sentido. Você decide como você vai fazer, você decide se vai ser antes ou depois. No fundo, tinha muitos jeitos de colocar esse antes, né? Você podia puxar aquele sinal para baixo e colocar esse antes, por exemplo. Mas isso aí é o sinal de controle do fluxo. Isso é um sinal de controle novo. Não existia antes, a gente está criando agora. Faz sentido? Aqui de novo o circuito completo. Eu acho que esperem atividades parecidas com isso na prova, porque eles não têm essa atividade. Eu acho que ela é a atividade que tem mais cara de atividade de prova que tem. Talvez ele peça algo parecido para o processador multiciclo também. Nesse caso aqui em específico, vamos pegar o caso do multiciclo para discutir aqui, mas eu não preparei uma resolução bem feita, então aceito correções. O que eu faria? Vamos supor, a gente quer implementar essa branch to register, mas a gente não quer implementar na versão monociclo, a gente quer implementar na versão multiciclo. Toda a lógica do multi vale, tanto faz, permanece igual. Eu não acho que a gente precisa de um registrador novo. Vocês estão de acordo comigo? Porque todas as etapas que a gente precisaria parar, primeiro, o fetch de instrução é um registrador só para todas, certo? No fetch de instrução você ainda nem sabe qual instrução é, não tem como ter coisas diferentes com instruções diferentes no fetch. Então o fetch é um registrador só. A gente já tem registradores saindo tanto do read data 1 quanto do read data 2 para travar o processo ali. A gente vai precisar travar ali nessa nova instrução nossa, mas a gente já tem esse registrador. Não acho que seja necessário. O que talvez a gente precise, a gente precisaria jogar um fio desse readDEC 2 pro novo MUX que a gente vai criar ali, certo? Imaginem um MUX ali, usem toda a criatividade de vocês, e eu acho que depois desse MUX a gente já precisa de um registrador também. Ou a gente talvez pudesse... antes do MUX, vamos, seguindo o padrão que eles estão fazendo aqui, aqui tem um registrador antes desse MUX, aqui tem um registrador antes desse MUX, certo?
esse novo mux que a gente vai criar tem uma terceira variável. No fundo, a gente está fazendo um mux de 3 variáveis, né? A gente está usando o segundo mux para fazer 3. Eu colocaria um registrador aqui, porque aí na parte de... Que parte é essa? Na parte de execução da nossa instrução, a execução no fundo é só pega o valor. A gente não está fazendo operação nenhuma, né? A gente não está usando uma unidade lógica aritmética. Então, nossa execução é só pega o valor que sai do banco de registradores. Mas eu colocaria um registrador ali. Por quê? Se você não colocar, seu processo vai ficar sentado de um jeito meio estranho. Faz algum sentido? Você já tem o sinal ali, mas você vai estar fazendo uma coisa que seria de execução na fase de fetch ainda, né? Aliás, na fase de decode. Porque esse registrador que está saindo do banco de registradores, esse registrador de estado saindo do banco de registradores é da fase de decode. Você ainda quer fazer alguma coisa na fase de executar. Senão pode dar desalinhamento do estado que você está da instrução, ia ficar meio cagado. Então eu vou colocar aqui um registrador direto na saída daquele registrador ali, ligando no terceiro bus. E eu consideraria essa parte de execução dessa instrução. Faz algum sentido? No fundo ele é menos necessário na prática, porque você já tem um resultado. Mas eu acho que tem muito mais chance de dar alguma coisa errada se você não colocar esse registrador, porque dependendo do estado que você tiver, você pode gerar alguma inconsistência, porque o resto dos dois tem registradores. E se você está escolhendo alguma coisa ali. E aí na unidade de controle, você precisa ter um novo sinal de controle. Primeiro, o enable deck R2 tem que estar ativo na fase de decode dessa sua instrução. Faz sentido? Porque a gente está usando R2, então o deck R2 vai ser usado, a gente tem que ativar esse registrador, senão ele vai ficar dormindo. E um sinal de controle que ativa esse novo registrador que a gente vai colocar lá. Então é 2 sinais de controle. Faz sentido? E no fundo, na prática, vão ser, nem sei exatamente quantos estados a mais vão ser, mas não tem write back, então muito provavelmente vão ser mais 4 estados, onde estou executando, aliás, o fetch é geral, não foda-se, mas decode dessa instrução, execute dessa instrução, atualiza PC dessa instrução. Faz sentido? Porque no atualiza PC dessa instrução, você vai ter que escolher o muito certo. Então, no fundo, seriam mais dois sinais distintos que não existiam, mais 3 estados, e você consegue determinar certinho, você consegue criar uma unidade de controle para essa nova instrução. Gente, acho que eu mesmo fico por aqui, porque teria 10 minutos a mais. Se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma discussão que quer fazer, específica, se for para estudar com carinho, o exercício que eu mais estudaria é esse. Tenta elaborar em casa a versão para o multiciclo também. Ele fez algum exercício de adicionar a instrução no multiciclo no último aula? Eu não fui no último aula, não fui no último aula. Não? Acho que não, posso conferir. Ele tinha adicionado o branch to register. Era no multi? Que? Foi no multi que ele adicionou? Eu lembro que ele tinha adicionado 2 e ele tinha adicionado uma operação de shore na outra. Isso é interessante também, o exercício de alterar a aula. Eu acho que eu não consigo pegar para fazer agora, mas a alteração na aula é uma coisa que ele pode pedir também. O exercício da aula 20 fala sobre isso. Dei uma olhada também no exercício da aula 20. Então, a aula tem algumas flags específicas que a gente determinou para o projeto atual. Se quisesse colocar outras instruções, muitas vezes você tem que alterar a própria aula para ela ter outros flags de condição, né? Hoje a única flag de condição que a gente tem é se foi 0 ou não. Inclusive a aula que a gente fez tem um overflow que ele nem é usado. Ele não é conectado em nada, né? Não sei se vocês já fizeram um projeto, vocês vão ver que a aula tem um overflow ali que a gente não usa. Ele está conectado no vazio. Então você poderia criar, por exemplo, ele dá um exemplo naquela exercício daquela aula de um branch on overflow. Então a gente já tem um sinal de overflow aqui na aula, pega ele e usa para determinar se vai dar branch ou não. De novo, vai adicionar roots nessa parada, vai adicionar roots aqui e vai ter que ter alguma lógica combinatória lá para pegar o overflow e um sinal de condição que indique
e ele revisa, né? Então, dê uma revisada com carinho nas atividades formativas, dê uma revisada com carinho nos exercícios da aula 20 e da aula 21 que ele deu, práticas. Tentar fazer igual a gente fez aqui, de pensar como seria no caso de um multiciclo, talvez seja bom. Não consigo dizer com propriedade se você vai pedir isso na prova ou não, mas não me parece tão longe da realidade. Se tiver, eu acho que é o exercício mais difícil da prova, muito provavelmente. Porque aí já começa a ficar um pouco mais chatinho. E você começa a ter que pensar se você vai ter que colocar um registrador de estado ali no meio, aí vai ter que ter o sinal que ativa o registrador de estado, você tem que olhar para todos os outros registradores para pensar quais que você está usando para saber que a sua unidade de controle vai ter que ativar eles, igual a gente fez ali no RageRed 2, a gente deu uma olhada, opa, está usando o registrador 2 do banco de dados, tem que ativar esse registrador que guarda esse resultado aqui, senão ele vai ficar dormindo e aí não vai ter a saída que você precisava daquele monte de registradores. Então, se tiver um exercício assim na prova, eu chutaria que deve ser o mais chatinho. Eu acho que ele saberia que é o mais chatinho. Então, eu não apostaria em, tipo, toma 3 exercícios na cara de adicionar a instrução nova em multiciclo. Mas eu não duvido que tem algum. Bom, de resto, se tiverem dúvidas, podem falar. Eu acho que vocês têm o meu e-mail. Ou, tipo, qualquer coisa, mandar o bagulho das disciplinas também, né? Posso tentar responder. Esse fim de semana eu estou meio fodido, então não sei se eu consigo. Mas eu tento. E, no geral, eu diria que se alguém não fez muita atividade formativa, etc., eu peço para os amiguinhos que postam de atividades formativas, porque, mano, elas foram baseadas em exercícios de prova passada. Uma boa parte delas, assim. Eu acho que a 11 eu não tenho certeza, eu tenho certeza